Olá, pessoas bonitas! E aí, tudo bem com vocês? No programa de hoje nós vamos falar sobre uma boa alimentação, a origem do alimento que está aí na tua mesa. Você sabe de onde vem esse alimento? Pois é, estou com consultora agrícola hoje aqui no nosso programa para falar tudinho para você. E mais uma vez no nosso programa, o Wilker Alain Araújo Matos, ele é consultor agrícola, pesquisador da moringa oleífera, já esteve conosco e hoje nos dá essa grata satisfação de tê-lo novamente aqui nos transmitindo boas informações. Tudo bem, Wilker? Muito bom dia. Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação ter você aqui conosco, porque a gente ter um programa de qualidade, que possamos passar para as pessoas uma informação correta, isso daí tem um valor inestimável. O valor da boa informação, precisamos ser bem informados. E hoje nós vamos falar sobre a origem dos alimentos. Você, que sabe muito bem, é consultor agrícola, e aí ele sabe de onde vem tudo, e como funciona, e tem coisa que assusta, e tem coisa que nos salva. Como é que vem esse alimento para a nossa mesa? Olha, a primeira informação é que a gente parte da informação que nós somos o que comemos. E é de grande importância a gente saber de onde está chegando o nosso alimento, de onde está sendo produzido. Então, tudo começa com as técnicas de plantio, que é desenvolvido na agricultura. E para isso a gente pode já ter uma ideia de como o alimento está disponível na nossa mesa de forma nutritiva, como ele deve ser com todo o seu potencial genético e produtivo, que é claro, né? Nós falamos aqui no programa que eu convido você para assistir, esse programa falando sobre a moringa oleífera, que é uma planta milagrosa, que tem todos os nutrientes essenciais para a nossa saúde, mas nada iria valer todos esses nutrientes se tivesse uma péssima produção. Isso. Inclusive, a moringa ela também pode ser inserida no processo produtivo dos alimentos. Um exemplo é que a moringa ela atua no ambiente de forma cinética. Ela ajuda a potencializar o solo com suas folhas, principalmente quando ocorre uma desfolha. A planta ela vai desenvolvendo, vai crescendo, e aí aquelas folhazinhas mais antigas vão caindo. E aí ela pode ser utilizada como técnicas de plantio de boas práticas de manejo, que é a adubação verde, que a gente chama, que é a utilização de plantas, de restos de plantas e vegetais incorporada ao solo, e aí pode dar uma melhor qualidade, a nutrição e a reposição de nutrientes ao solo. Muito bem. Às vezes a gente pensa que para plantar a gente tem que fazer toda uma limpeza e colocar aquela semente lá no fundo. E não, na realidade é essa primeira terra que está adubada. É isso? Isso, é assim. Ocorre um ciclo. Assim como os elementos da natureza têm seus ciclos, o sistema de produção agrícola também tem seu ciclo. Tem uma frase que diz assim, que a riqueza de uma nação são os nossos solos, são os solos. Então, a forma adequada da gente trabalhar esse solo, de melhorar esse solo, tudo que se tira, uma hora acaba. Então a gente tem a necessidade, a ideia de se fazer reposição, principalmente quando você está com uma cultura inserida ali naquele solo e você está fazendo a extração de nutrientes. Um exemplo, por exemplo, é a tomate. A tomate ela retira muita vitamina A do solo, então há necessidade de se ter principalmente também o cálcio, porque o cálcio que vai dar toda a estrutura à planta, vai deixar a planta mais rígida, livre de uma forma de combater e resolver o problemazinho de acamamento que a gente chama quando a cultura está instalada no plantio.
E aí vem a ocorrência do vento. Então o vento às vezes é um fator limitante no processo produtivo. Então o vento ele acaba acamando essas culturas. Então existem alguns nutrientes que faz com que a planta se beneficie e se torne mais resistente ao vento. Então o cálcio que a gente necessita para a reposição de nossa nutrição, também ela é importante para a planta justamente no processo de condução da cultura. A importância hoje desse produto orgânico e como é que está sendo feito, na realidade, o controle desses alimentos que estão sendo produzidos hoje com uma quantidade enorme de agrotóxicos? Olha, basicamente, nós consumimos em média de 37 litros de agrotóxico por ano. Isso são dados, né, de agricultura orgânica, e a gente tem essa preocupação de entender o processo produtivo para que a gente possa ter uma alimentação de qualidade. É uma fruta, ela tem um potencial nutritivo e aí a gente necessita de entender como aquela fruta ela foi produzida. Então, hoje, como o cenário está mais propício à aquisição de alimentos orgânicos, então, o que acontece hoje? Esse controle é feito basicamente por algumas entidades que fazem esse controle, que a gente chama de técnicas de plantio. Por exemplo, um alimento, para ele ser produzido de forma orgânica, ele tem que atender a alguns parâmetros, e dentre eles, a não utilização de produtos químicos, né, defensivos, herbicidas. E a ideia é você tornar aquele alimento, aquele processo produtivo o mais natural possível. Então, a gente volta ao tempo, e tanto que é escrito na Bíblia a forma de como as pessoas naquela época viviam muito bem. Então, por que elas viviam muito bem e com uma longevidade maior do que a nossa sociedade atual? É justamente a forma como os alimentos eram produzidos. Então, eram produzidos de forma natural, não tinha nada industrializado, então tudo era feito de forma a ser manipulado na própria natureza de forma natural. Por exemplo, para a gente fazer um preparo do solo, a gente utiliza alguns equipamentos, algumas máquinas, por exemplo, arados mecânicos. Então, isso é comprovado cientificamente que quando a gente mexe muito pouco nesse solo, por exemplo, faz uma capina, por exemplo, com uma enxada, então você, de certa forma, preserva a estrutura física e química, da própria química natural do solo. Então você acaba potencializando e agregando mais valor e nutriente à cultura. Uma técnica também muito interessante que a gente tem para informar é a questão do plantio direto. Como é que se conduz o plantio direto? É aquela forma de você unir o plantio direto com a própria agroecologia, que é a presença de árvores, de plantas de origem, no formato natural do plantio, e aí você poder inserir culturas alimentares para que você possa potencializar. E uma das grandes vantagens do plantio direto é justamente evitar com que aquele solo ele possa ser carreado, ou seja, os nutrientes daquele solo, quando a chuva entra em contato com o solo, carregar aqueles nutrientes. Então, também é uma forma de se conduzir o solo, de se manejar, para que você possa potencializar. Um exemplo muito grande que a gente pode citar é a chuva. Não sei se vocês percebem, mas quando chove, começa a esverdecer. Então, por que começa a esverdecer? As plantas começam a se desenvolver de forma vigorosa. Porque na nossa composição do ar, existe muitos nutrientes, inclusive um que está em 95% em quantidade, que é o nitrogênio. O nitrogênio ele é responsável por dar coloração esverdeada às culturas, e aí a planta ela consegue se desenvolver de forma natural com aquela coloração esverdeada. Então, o que dá aquele aspecto verde
as culturas se chama um elemento chamado nitrogênio, que está disponível no ar, e aí, quando ocorre o processo químico do contato da água, da formação das nuvens, e aí, à medida que a chuva, as gotas, ela desce da nuvem até o solo, ela vai fazendo aquela limpeza, e aí todo aquele nutriente ele vai sendo retido naquele solo, e aí vai ficar disponível, claro, para a planta poder utilizar. É uma grande mágica a natureza, é uma grande mágica, é uma coisa linda. Essa nossa natureza nos abençoando sempre. E para a gente receber um benefício que é a saúde, é preciso que a gente tenha um bom alimento e que é preciso a gente estar em paz com essa natureza, fazer as pazes com a natureza. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado para a gente não agredir a nossa mãe natureza. Isso. Como é que a gente faz isso? Olha, a gente usa as técnicas de bons manejos. E uma delas, quando vai se fazer algum processo no nosso sistema, eu falo ecossistema, porque nós não somos os seres isolados, existem plantas, animais, solos, que também faz parte do meio. Então, a forma correta é você usar 3 perguntas, por exemplo, como, quando e quanto. Quando, quanto e como. Então, quando se plantar, aqui a gente tem a tendência de fazer plantios no período de chuva, que é a gente utilizar o período, né, da chuva, aproveitar o recurso hídrico mais disponível, que geralmente aqui na nossa região é fevereiro até meados de abril, que agora está esticando mais. Lembrando que nós estamos na região do Nordeste, precisamente no Cariri, no Ceará. Então, a gente aproveita de forma natural esse clima. E aí, o que isso traz de benefício são a economia que a gente faz com adubação, a gente deixa de livrar de muitos agrotóxicos. Então, quando você parte a utilizar essa questão dos agrotóxicos, é porque a gente às vezes cria uma forma de desconforto. A gente acaba ampliando as áreas e a gente não dá de conta. Então, quando o agricultor, por exemplo, ele tem uma tarefa de terra, 25 metros quadrados, né? Que dá 625 metros, 3.025 metros quadrados, que no caso seria 1 hectare, 3.025 metros quadrados. Isso, uma tarefa é 3.025 metros quadrados. 1 hectare aqui é 10.000 metros quadrados. Então, o que é que acontece? Quando ele começa a ampliar essas áreas, e aí, Vanete, ocorre o seguinte, as áreas elas vão se tornando improdutivas. Um fato bem curioso é que quando o agricultor ele começa a plantar, ele faz primeiro o quê? Ele limpa o terreno, faz toda a limpeza, derruba aquela vegetação nativa e aí toca fogo, queima. À medida que eles estão fazendo esse manejo de queimar aquela área, ocorre um acúmulo de potássio. Então, tanto que é um fato bem curioso, as pessoas, o agricultor, plantar girimum, plantar melancia naquelas áreas queimadas. Então, isso explica a questão da quantidade de potássio, que o potássio ele é responsável pelo desenvolvimento do fruto, do potássio e principalmente do fósforo, que está em maior quantidade. Então, o fósforo ele é responsável pelo desenvolvimento do fruto e o potássio pelo amadurecimento. Aí a gente tem o nitrogênio, que a gente entra no ciclo. Nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio para desenvolver a folha, o fósforo para dar vigor e estrutura e o potássio para a questão do amadurecimento do fruto. Então a gente entra no ciclo. Então, só voltando aí à questão da produção, então a gente fazendo essas técnicas e o conhecimento do que você está plantando, o potencial, principalmente as faixas de solo, de profundidade. Então, porque se utiliza muito rotação de culturas.
porque determinadas plantas ela tem a extração de seu nutriente através de suas raízes em determinada faixa de solo. Um exemplo, o milho. O milho ele tem uma faixa de solo mais superficial. Já o feijão, que é uma leguminosa, ela tem um aproveitamento de seus nutrientes do solo na parte mais inferior, mais baixa do solo. Então, por isso que uma das técnicas que a gente pode utilizar para melhorar e a gente ter uma alimentação de forma orgânica é justamente o aproveitamento de faixas de profundidade de solo. E aí você vai evitar custos, você vai evitar tá agredindo a natureza com adubação, e aí você tem um ambiente totalmente harmonioso, que é o que a gente busca e o que a gente necessita. Por isso que a gente vê muito feijão se plantando com milho. Então, esse seria um fato bem interessante, porque o agricultor ele não tem esse entendimento. Mas aí a gente trazendo do ponto de vista científico, é que justamente essas plantas elas conseguem captar nutrientes tanto diferentes como o tamanho da profundidade de suas raízes. Então ela começa a equalizar para tornar mais esse ambiente mais harmonioso. Ai, que coisa linda! Isso é muito bom. Tem uma pergunta que eu quero saber se existe algum tipo de cultivo que a gente pode fazer num quintal. Quem tem um quintal, tem uma areazinha verde, ela pode fazer alguma... Pode. Por exemplo, as hortaliças. Existe, por exemplo, o coentro, que é consumido muito aqui na nossa região. Já é diferente mais da região sul do país, da região sudeste, que eles utilizam já outras folhosas. E a gente pode utilizar como forma de cultivo, pode ser cultivado até mesmo em vasos mais compridinho, utilizando um esterco. Uma dica, um esterco curtido. Por que as pessoas... Não é porque ele curte muito, mas é só um dizer. O esterco curtido ele já está pronto. As bactérias e os micro-organismos já aproveitaram o nutriente que eles necessitavam para poder digerir aquela matéria orgânica. Então, é um esterco já velho. Então, aquele esterco velho, ele tem maior potencial, os nutrientes que a planta, que a verdura, que o coentro ou com qualquer outra cultura tem disponível ali para poder se desenvolver. Então, uma das dicas que eu cito é você poder usar tanto em vasos, não precisa ser vasos grandes, mas pelo menos vasos que possa comportar uma certa quantidade de plantas para que você possa utilizar pelo menos durante uma semana, por exemplo. Então a dica que eu dou é sempre utilizar matéria-prima de forma natural. Um exemplo é o esterco. Um esterco com um pouco de barro ou areia misturado. A gente geralmente usa, claro, no plantio uma maior quantidade de matéria orgânica. E a matéria orgânica ela é responsável tanto para disponibilizar o nutriente, o nitrogênio, fósforo e potássio, que tem maior quantidade, que a gente pode considerar elementos essenciais. Isso quer dizer que sem esses nutrientes a planta ela não se desenvolve. Então a gente precisa de nitrogênio, fósforo e potássio. Como todo dia aí vem os secundários, cálcio, fósforo e magnésio. Então uma das dicas que eu dou é utilizar sempre uma matéria que a gente chama de substrato, que é o local onde a planta vai ficar, de forma natural. Isso a gente pode usar serragem, raspa de madeira, a gente pode utilizar... A gente chama uma técnica mulching, que são restos de cultura. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, folha de mangueira. Folha de mangueira a gente acha que é lixo, não é lixo. É um nutriente que pode ser aproveitado para você ter alimento disponível para outras plantas. Então esse material compra em casa de produtos de campo? Encontramos ele já pronto, tanto nas casas agropecuárias, como também em agropecuaristas, né, onde se tem curral, esterco, já pronto, curtido. Então, eu acho mais viável você procurar alguém que crie gado. E uma coisa bem importante que interfere na qualidade desse material é justamente
o manejo como se dá na criação do bovino. Então, o gado, o bovino, as aplicações de produtos químicos, você vai encontrar na fezes do animal. Então, por isso que aí a gente tem uma grande percepção e a gente entender o processo produtivo dos alimentos que começa desde a origem. A forma como você busca, a forma como você trata o processo como um todo e não um processo isolado. Então isso é de muita importância. Tem uma coisinha que eu já tentei plantar, foi tomate cereja, mas aí cria como se fosse um fungozinho branquinho, como se fosse um piolhozinho branco, e aí não desenvolve. Cochonilha, olha só, a tomate ela é uma hortaliça que ela tem essa grande dificuldade no plantio. Por exemplo, você não pode molhar, irrigar tomate e pimentão molhando as folhas. Por quê? Porque ali a gente consegue atrair tanto patógenos, doença, como também fungos, bactérias que podem ser associadas ali naquela planta, e aí faz com que a planta ela não se desenvolva. Então, o tomate principalmente se usa muito cálcio. Então, a ideia é você poder utilizar farinha de osso, que é um produto natural. O osso, que é utilizado principalmente em frigorífico e tal, você pode queimar aquele osso e usar as cinzas daqueles ossos para disponibilizar, principalmente para culturas como o tomate e o pimentão, que são culturas que têm uma exigência. Outra plantinha também que a gente sente um pouco de dificuldade para plantar. Agora, quando a doença ela já está instalada, o ideal é que, se tiver como você retirar aquela parte infectada, beleza, que aí você erradica aquele problema. Caso não, aí você pode tratar com um produto natural. Um exemplo é a calda do ninho, do ninho indiano, que é uma planta que já tem disponível aqui na nossa região, que hoje é tido como praga. Então você pode utilizar a calda do ninho, pegando suas folhas, triturando uma certa quantidade, 1 quilo, 2 quilos. E a gente vai falar sobre isso aí muito mais no próximo bloco. Esse programa continua e eu convido você a assistir a segunda parte desse nosso programa, tá bom? Até daqui a pouco. Alô, bebê, eu sou a Marleide Duarte Cover e convido você a prestigiar a maior do Cariri, Casarão TV. Você pode acessar em qualquer parte do Brasil e do mundo, casarãotv.com.br. Não esqueça, Casarão TV, a maior do Cariri. Olá, querido povo de Deus, nós temos um encontro marcado toda semana neste canal de TV com o programa Evangeliza Show. Evangelizar é preciso. Eu sou Ivonete de Castro, nós estamos aqui no programa Ivonete de Castro com você e com ele, o Wilker Alan. Ele é consultor agrícola e hoje está passando ótimas informações e principalmente nos dando um presentaço que são boas informações a respeito de cultivo alternativo. Já pensou fazer uma horta na sua casa, já pegando todas as técnicas que ele vem ensinar pra gente agora? Vai ensinar? Vamos. Como são essas produções alternativas? Olha, quando a gente fala
em defensivos, em produtos químicos, no processo convencional de agricultura. Então, a gente, não é só você dizer, ó, a produção daquele alimento tem química, isso, não, a gente dá a alternativa para que as pessoas possam utilizar da melhor forma possível. E uma delas é o óleo do ninho indiano. O óleo do ninho indiano você pode encontrar em casas agropecuárias, que é um produto extraído do ninho, a Zadiracta indica, que é o nome científico do ninho indiano. Então, é uma planta que tem diversos princípios ativos e principalmente para a questão de tratamentos na agricultura como defensivos para combate a doenças e pragas. Ele atua como se fosse um repelente natural? Também. O ninho, como é que é feito um dos produtos à base da folha do ninho? A gente pega uma quantidade de folha, por exemplo, 3 quilos de folha do ninho. Tritura essa folha, a gente retira essa folha natural, tritura, o ideal que seja um liquidificador específico para você produzir aquele defensivo natural, porque vai ficar resíduo, claro. E aí você tritura ele, o ideal também é que você use forrageira. Então você tritura ele, deixa ele o mais amassado possível e aí deixa de molho 3 dias. Então você deixa 3 quilos, você deixa em 3 litros de água, então uma proporção equivalente para 3 quilos de folha, 3 quilos de água. E aí você deixa por uma semana ele retirar todo o extrato do ninho, que são as substâncias que vão agir quando for feita essa pulverização. Então, mediante você triturar, fazer a mistura com a água e você ter já disponível coado, então você tira aqueles excessos, fica só o líquido. E aí você, depois, quando for fazer a pulverização na planta, você diluir em outra metade. Você diluir, então você tem um produto já concentrado, então dilui. Se você vai usar 1 litro, o ideal é que você utilize 500 ml para cada litro. Então você já vai aumentar a quantidade de água e aí você poder desconcentrar aquilo. E funciona mesmo. Funciona, é um espetáculo. Só lembrando que o ideal é você fazer esses tratamentos antes da praga ou do patógeno agir. No caso, se já tiver... Se já tiver, você vai começar a controlar. Tem alguns casos que você acaba não conseguindo controlar. Então você vai ter que erradicar e plantar novamente. Mas o ideal é que você fique sempre mantendo esse tratamento, porque é forma natural, você pode usar, claro, você tem que usar de forma responsável e controlada. E aí você vai acompanhando o ciclo a gente chama estádio fenológico da cultura, que é o nascer, o germinar, o nascer, o desenvolver, o florescer, o frutificar e aí ela já renovar seu ciclo de produção. No caso de frutas já adultas, tipo goiabeira, laranja, é possível tambem usar esse extrato? Ivonete, existem algumas pragazinhas. Por exemplo, na goiaba é muito comum aparecer uns pontos pretos no fruto. Isso. Então aquilo dali é uma praga, a gente chama de mosca da fruta. Ela vem, põe seus ovos. Então o inseto ele busca um local que tenha disponibilidade de alimento para suas crias. Então ele chega, põe seus ovos, começa a eclodir, nascer, por isso a gente diz que aquele fruto tem papuru, e não é papuru. É só nem lagarta. Pejorativo. Então, você vê aquela lagartinha, então ela já é um processo de desenvolvimento do inseto, e aí ele está utilizando toda a nutrição daquele fruto no seu desenvolvimento para ir criar um ciclo. Agora, uma informação é que esses insetos eles se desenvolvem muito rápido, eles têm ciclo de desenvolvimento curtos. Então, por isso que a gente encontra na natureza em grande quantidade. Então, o ideal é fazer esses tratamentos à medida que
se floresce. Então, floresceu a cultura, eu vou citar um exemplo da goiabeira, floresceu, o fruto está começando a se desenvolver, fazer a aplicação desses produtos. Isso eu falo também, por exemplo, no tomate, que aí o tomate também já tem outras pragas, outras doenças, principalmente o fundo preto, que é uma doença fúngica que aparece no tomate, e aí já também é devido um fator nutricional, a deficiência do cálcio. E vamos falar agora sobre o alimento da planta, que é a água. A água, assim, basicamente é o recurso que a gente utiliza, isso em todo o processo produtivo. E dentro da agricultura surge a ideia de que a agricultura é o processo de produção que demanda, ou seja, que gasta mais água, que se desperdiça mais água. É um fator que é bem curioso, porque assim, a agricultura está entre os índices de maior desperdício de água dentro dos processos. Um exemplo, água, agricultura, aí vem indústria, aí vem a dessedentação de animais e pessoas, né, que é o consumo de água. Então, para você ter um produto de qualidade, você precisa também de um recurso de qualidade. Então, a água é de extrema importância se fazer análise de água. Por quê? Essa técnica de testes, você tem como saber o que tem de disponibilidade, tanto de nutriente, claro, e saber se aquela água está disponível de forma qualitativa. E, claro, você tem que ter uma certa quantidade, de acordo com a cultura que você vai cultivar, e aí você poder averiguar os nutrientes que aquela água disponibiliza. Que aí você pode, às vezes, ter um elemento, um nutriente, ou então, às vezes, um elemento tóxico à cultura, que vai poder limitar o desenvolvimento dessa cultura. E como a gente pode averiguar através das análises de água. A análise de água você faz em um laboratório específico. Aqui na região do Cariri tem um laboratório da faculdade, que é o Instituto Centec, que faz esse tipo de análise. Às vezes você tem cacimbão, você tem açude, alguma fonte de água para poder fazer essa averiguação. E aí, às vezes você não sabe, porque vamos supor um açude, por exemplo, você utiliza no cultivo. Às vezes aquela água que é utilizada para o cultivo é utilizada também para consumo de animais. Então esses animais vêm para beber essa água de forma direta, e aí acaba fazendo fezes, xixi, enfim. E aí vai ocorrer que você vai começar a acrescentar algum nutriente dentro daquela água. Aí a gente entra num processo chamado eutrofização, que é um acréscimo de elementos. Um exemplo é um acréscimo do nitrogênio, um acréscimo de outras substâncias, que vai promover a putrefação daquela água. Então, por isso que a gente chama de eutrofização. E um fato bem claro que a gente consegue observar numa água eutrofizada é a presença de lodo. Então significa que aquela água tem um exemplo de nitrogênio em excesso. Então, é de extrema importância você fazer todo esse controle. Tanto a análise de água, para entender a qualidade daquela água que tem. Às vezes você bebe uma água, mas pode aquela água no processo produtivo não ser satisfatória. Porque, claro, cada cultura ela vai demandar uma quantidade de nutriente específica e a quantidade de água também específica para o desenvolvimento da cultura. Então, nesses processos, o ideal é a gente fazer análise de solo, que a análise do solo é feita 2 meses antes de fazer o plantio, faz o preparo do solo e aí faz a análise do solo. A análise de solo aqui já é mais complicada na nossa região, que nós não disponibilizamos de laboratórios específicos, mas a gente tem um laboratório muito próximo, que é o laboratório da Embrapa Semiárica, que fica em Petrolina. Então, é uma forma de você poder ter um controle, saber como vai se conduzir aquela cultura, e aí você vai evitar custos com adubação, sabe o que a planta necessita. Um exemplo, quando você vai fazer análise de solo, é você entender, por exemplo, o pH desse solo, que é a acidez. Algumas plantas elas se desenvolvem numa faixa de pH entre 5,5 e até 7, que é o neutro. Então,
o pH abaixo dessa faixa torna-se mais ácido. Então, muitas das vezes a gente faz o plantio e essa planta não desenvolve. Então, é sinal de que ali o pH está muito baixo, né? O pH está baixo e aí a planta não consegue se desenvolver, como se ela estivesse sofrendo algum problema de queimação. Da mesma forma que a gente, quando nos alimentamos, tem algum problema estomacal, a planta também sofre esse mesmo processo. Então, é ideal que a gente faça as calagens, que a gente coloca o cálcio, o magnésio associado, rocha, fosfatadas, né, para poder fazer a correção desse solo, que a gente faz com calcário, dolomito, calcítico. Essa diferença vai depender da concentração de cálcio e magnésio existente nesses produtos. E por isso que é interessante a gente fazer esses testes, tanto a análise de solo para o cultivo e a análise da água, para fazer o processo produtivo, assim como também quando você for fazer algum tipo para utilizar aquela fonte de água para o próprio consumo humano. Isso é de extremamente importante. E essa água que recebemos na nossa torneira, será se ela está aprovada para... As companhias de distribuição, elas têm essa responsabilidade de fazer esses tratamentos e aí informar na conta de água que aquele nível de turbidez, que a quantidade de sólido total dissolvido naquela água, eles têm que informar os parâmetros e aí se tem alguma contaminação com coliformes fecais, que é a presença de fezes, de animais, de pessoas naquela água, eles têm a obrigação de informar se aquela água ela está contaminada ou não. E para quem tem fontes alternativas, o ideal é fazer essas análises de água de forma independente. Eu já vi cacimbão com a água do cacimbão com gosto de ferrugem. Pronto. Na verdade, é ferrugem. A gente chama de capa rosa. É uma concentração em excesso do elemento ferro. Então, o ferro ele é um elemento químico que, em quantidades, ele pode alterar no processo de produção das culturas. Então, o ferro ele pode ser um fator limitante. Só lembrando que o ferro ele é um micronutriente. Ele tem que estar em pequenas quantidades, até mesmo em concentrações em ppm, partes por milhão, em micrograma. Então, tem que ter em pequenas quantidades. Então, esse gosto de ferro é justamente pela concentração de ferro presente naquela água. Então, não é apropriado? Não é apropriado. O ideal é que se faça uma forma de limpeza, quando se não tem renovação. Nos cacimbões, geralmente essa presença de ferro é quando você tira essa reposição desse lençol freático, ela é feita de forma lenta. Então, o ideal é que você utilize essa água ou esgote essa fonte para poder ser feita essa renovação. E quando não tem esse controle, se fazer algum tratamento através de algum produto químico. Nesse caso, se usa alguns produtos para que você possa concentrar o ferro e aí você poder retirar de forma mais eficiente. A moringa também ela pode ser utilizada, que poderia ser uma alternativa também na extração tanto de substância tóxica da água, no caso a turbidez. A gente já viu em alguns exemplos que a gente pode fazer o tratamento de água de forma natural com a própria semente da moringa. Que realmente é uma coisa espantosa. A gente já viu tratamentos de água com a semente, a polpa da semente da moringa, isso, que decanta a água e faz com que aquela água se transforme numa água excelente para a gente consumir. Então, dentro desses fatores de produção, a gente dá alternativa para que as pessoas possam utilizar da melhor forma possível e ter, claro, lá no final a gente ter uma saúde de qualidade, a gente ter o bem-estar e a gente poder harmonizar, claro, e se aproximar o mais possível da natureza. A gente vê a natureza física como nosso Deus. Então, a gente olhando para a natureza, a gente da mesma forma a gente está presente ao divino. É verdade, a divina natureza nos dando essa condição de sobreviver nesse plano e a gente ter a condição
de matéria orgânica dentro de nós, todo o tempo falando alto, gritando através das nossas células, nos dando a condição de ter livre-arbítrio para a gente poder realmente fazer boas escolhas. Olha, boas escolhas. E foi uma boa escolha trazer ele aqui para participar desse nosso programa, nos presenteando com boas informações e essa boa vontade que ele tem. Fico muito grata. Vamos passar seus contatos? Vamos. O WhatsApp, DDD 88 997110794, é meu WhatsApp. Instagram, WilKR, Alan com H-A-L-A-N, junto é o meu Instagram. E no Facebook, Wilker Alan com H, Araújo Matos, é o meu Facebook. E nós temos uma página no próprio Facebook, que é W Consultoria Agrícola, que é a nossa página que está vinculada ao Facebook. Alguma dúvida, quer mais informações, quer uma boa orientação, entre em contato com ele. O endereço é esse daí. Estamos disponíveis. Passa o WhatsApp de novo, né? O WhatsApp, DDD 88 997110794. É meu WhatsApp. Ok, e agora eu vou passar o meu contato, 988529858, DDD 88. Eu sou terapeuta de barras de Axis e terapeuta de Reiki. Lembrando que as barras de Axis são 32 pontos energéticos na cabeça, que ao serem tocados, são toques suaves, é uma massagem na cabeça, uma massagem deliciosa, que baixa os níveis neurais e de repente a pessoa fica calma, sabe? Falando sobre a questão da palavra cura. Tem muita gente que não aceita a palavra cura. O que seria um curador? Primeiro a gente tem que ser o nosso curador. Primeiro a gente tem que ser a nossa cura. A gente tem que aceitar que existe a cura para pensamentos negativos a serem transformados em positivos. Quantas pessoas já não estão mais conosco, que por ter tido a cura, se elas tivessem tido a cura de mudar a frequência do pensamento negativo para positivo, não teriam cometido suicídio. Um simples pensamento, uma simples massagem na cabeça que iria baixar a frequência neural e a pessoa iria se sentir maravilhosamente tranquila, porque a paz nessa nossa cabecinha, essas vozes que falam dentro da nossa cabecinha, elas têm que serem controladas. E a única pessoa que pode fazer isso é você. É você que pode se autocurar. A cura quântica, tão falada no nosso novo mundo, porque hoje sempre existiu, a cura quântica sempre existiu. Mas Jesus sim já diz que quem te cura é a tua fé. Então a gente tem que ter mais fé em Deus, porque é a força divina, é a força pura do amor. E mais, se você auxilia o seu corpo com uma boa alimentação, porque aí diz quem tu és através do que tu come. Se tu come aí um monte de alimentos que deixa as células inflamadas, a pessoa se torna uma bomba. Qualquer hora pode explodir. Está inflamada. Então tem que ter muito cuidado com a sua alimentação, mas também o que a gente pensa, a gente está se alimentando. E o que a gente está falando, a gente está plantando. E a gente sempre irá colher o que a gente planta. É a lei do retorno. A gente planta e a gente colhe. Então, nosso pensamento está plantando no nosso campo eletromagnético. Nossas palavras também estão plantando no nosso campo eletromagnético. As nossas ações, de tudo que a gente faz, porque na realidade aqui é um grande laboratório de vidas. Nós estamos numa grande experiência de vida. Então vamos passar a destravar alguns bloqueios e sair das crenças limitantes, que te prende a tua crença, se liberta dela e crê. Porque quando você acredita, você vai muito mais longe. Ouse ir além e o poder lhe será dado. Esta é a frase que eu deixo com vocês hoje. Ouse ir além e o poder
lhe será dado. Faça a experiência, tá? Beijo no coração de todos vocês. Grata por você estar aqui mais uma vez conosco, por esse programa bem maravilhoso, de grande importância para nos orientar sobre os cultivos alternativos, sobre a boa produção do alimento que a gente coloca aí na nossa mesa e depois aqui no nosso organismo. Beijo para vocês e tchau, tchau. Ei, eu sou Ivonete de Castro, estou aqui na Casarão TV e eu convido você a assistir toda a nossa programação. Eu deixo aí um beijão para você, tá bom? E fica conosco aqui, Casarão TV.